Eita, que segunda-feira é essa, hein, meus amigos? Que é isso, rapaz? Eu acordei ali, decidi acordar um pouquinho mais tarde. Falei, segunda-feira de manhã nunca tem muita coisa assim, não. Daqui a pouco as notícias começam a surgir no meio do dia. Acordei e bombardeado por um monte de notícias. A gente vai falar aqui sobre, eu vou dar só 4 nomes e a gente conversa durante o vídeo. William Bigode, Índio Ramírez, Gilberto e Abel Braga. É isso. Giro de notícias. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor também e vamos embora porque hoje as notícias e os temas são complexos, então a gente tem que ir rápido para as notícias. E a gente começa com Abel Braga. Um monte de gente falando sobre Abel Braga no Fluminense. Duas notícias que até agora eu não vi nada de minimamente confiável, é só assim, torcedor, não é nem especulação. Especulação que a gente vai falar depois. É assim, é invenção, quase. Que é de Rafinha no Grêmio, a gente viu alguma coisinha lá do Sul, mas nada ainda sempre, né, confiável. E Abel Braga, só especulação total. Botaram na cabeça de que Abel Braga estava sendo sondado, que era o treinador do Fluminense, e chegaram à conclusão de que era mesmo e pronto, e que tinham apurado isso. Mas jornalista é jornalista. O Vitor Lessa foi apurar sobre Abel Braga no Fluminense. Conseguiu falar com ele, com o próprio Abel Braga ali, ó, pelo telefone. E aí ele disse o seguinte, Abel Braga, tá? Não chegou nenhum convite ainda, nada oficial. Ouço as pessoas dizendo, me ligam, mas não chegou nada. Seria incrível voltar... Incrível, né? Abel adora essa palavra. Seria incrível voltar pra onde tudo começou cerca de 50 anos atrás. Seria uma honra. Cheguei no Fluminense com 15 anos, poderia encerrar minha carreira lá tranquilamente, mas ainda não chegou nada. Então, assim, não chegou nada pra Abel. Ele ainda deixa o ainda ali, né, num asterisco, né, que fica aí do ainda, não chegou nada. Mas realmente confesso, acho pouco... Eu, Gabriel Amaral, não é notícia, tá? Isso não é notícia, isso é impressão minha. Acho pouco provável do Fluminense ir atrás de Abel Braga nesta temporada. Apesar do perfil que o Fluminense quer, seja em parte parecido com o perfil de Abel Braga. Ser um cara que vai jogar pra competir, não é o cara que vai ser ofensivo ao extremo, o cara que vai propor muito jogo, não é essa a filosofia. E eu, assim, eu não gosto muito dessa filosofia de ser mais... não é retranqueira é a palavra, né, mais aberta assim, mas seria como se fosse mais competitivo. É o time que vai jogar na defensiva contra o time forte, vai propor jogo contra o time fraco, enfim, vai ser mais competitivo. Eu não gosto muito, eu gosto mais dos treinadores que propõem jogo, que ousam, da ousadia dos treinadores. Esses treinadores são mais conservadores que o Fluminense quer. Só que o Fluminense quer treinadores um pouco mais jovens do que Abel Braga, né? Tanto, e a gente vê pelo perfil que foi contratado até agora. O Daí Helma, apesar daquelas belas madeixas brancas, daquele bolo de cabelo branco, Daí Helma é jovem. Tem 40, era quase da idade de Nenê, tem 43 ou daí. Roger Machado, mesma coisa, jovem também. São treinadores mais dessa nova geração e não do caso de Abel Braga. Marcão, inclusive, também, já é da casa, mas é jovem também. Eu não gosto muito dessa filosofia, mas eu cobrava há muito tempo isso do Fluminense. Fluminense, quando sai de Abel Braga para Marcelo Oliveira, para Fernando Diniz, de Fernando Diniz para Oswaldo de Oliveira, é uma salada mista absurda. O Fluminense agora tem uma visão ali de como ele quer. Eu gosto dessa visão? Não me agrada como torcedor, não. Mas existe um planejamento nesse sentido. Quem vai ser o treinador? Não sei. O que a gente sabe de informação que Abel Braga não foi contactado, segundo o próprio Abel Braga. Bem, vale destacar aqui a segunda notícia, que é sobre Gilberto. Matéria do Netflu de que Gilberto não será jogador do Fluminense na próxima temporada. Por quê? Porque o Netflu diz aqui que, acabando, né, o contrato dele lá no Bahia, a preferência de Gilberto é ir para o exterior. E ele, inclusive, já tem sondagens, já tem, enfim, já tá, assim, tal qual conversou com o Fluminense, ele conversou entre aspas, já conversou com o Fluminense, ele também conversa com times lá de fora. E a preferência dele é times lá de fora do país, ele quer sair do Brasil. Ele não recusou diretamente ainda o Fluminense, mas, tipo assim, ele já meio que avisou ali, né, pra dar a entender da matéria do Netflix, que é o seguinte, olha só,
não é a prioridade. O Fluminense, nesse momento, não é a prioridade, porque não é porque tem um outro time que eu quero, né? Quero jogar no Flamengo, não. Até pra ele faria sentido isso, né? Mas, né? Porque ele quer sair do país. Se não tiver ofertas de fora do país, dentro do Brasil, a gente imagina que o Fluminense seja a prioridade pra ele, ou se alguma coisa de Fortaleza também, mas imagina-se que o Fluminense seja, até porque, assim, Fluminense e Fortaleza vão oferecer as mesmas coisas pra ele, só que talvez o Fluminense ofereça um salário um pouco maior, o Fortaleza tá muito contido nas finanças dele, né, mas vão oferecer as mesmas coisas que eu digo estrutura e Libertadores, né, são as duas principais coisas que os clubes oferecem. Enfim... sobre Gilberto é isso. Se a gente tiver mais informações, a gente volta. Gostaria de Gilberto no Fluminense. Gostaria, o Fluminense tentou, mas ele está disposto a ir para o exterior no momento. Tomara que não chegue propostas, então. Outra notícia. Agora a gente vai falar de William Dubi. Famoso William Dubi. Não sabe quem é? William Dubi God. Essa piada foi muito feita no início do ano, mas dá para requentar a piada agora, né? Bem, a gente tem duas informações que eu confesso que, como uma delas não tem hora, eu não sei qual saiu primeiro, ok? Então vou dar o crédito aos dois. O Bruno Beretta, que é repórter do SBT, que aí na verdade ele é editor do SBT, mas enfim, é repórter e apresentador também, e do Saudações Tricolores, do Pedro Rangel. São duas matérias, como a do Saudações Tricolores não tem aqui a hora que foi publicado, eu não sei qual saiu primeiro, as duas são de hoje. Mas o Bruno Beretta falou, vou ler aqui primeiro a do Bruno Beretta, que fala mais de William, do Bigode, e depois eu leio das Saudações Tricolores, que fala mais de William do Fluminense. Ele publicou um tweet por volta ali das 8 horas da manhã. Hoje falei com uma pessoa próxima ao William do Palmeiras sobre destino em 2022. O atacante ainda não decidiu se vai para o Santos ou para o Fluminense. Tem proposta dos dois clubes e deve definir essa semana. Entre essa semana e a próxima. Ele botou isso 8 horas da manhã. E aí depois ele voltou por volta de 11 horas da manhã colocando a atualização. O William muito próximo de fechar com o Fluminense. O negócio caminhou nessa manhã. O Santos tem uma proposta e tem interesse, mas ficou para trás. Um pouco para trás. Flu está montando aí a avaliação dele. E a gente vem para a matéria dos Saudações Tricolores, que não tem horário aqui, mas foi nessa manhã agora de segunda-feira. O Fluminense encaminhou a contratação de William Bigode. Tá aqui, tá dito aqui, ó. O Fluminense encaminhou a contratação de William Bigode. Desejo antigo da diretoria, o atacante deve chegar para a temporada de 2022. Apesar de não ter nada fechado ainda, a expectativa é de que as partes se acertem em breve. O famoso só falta decidir os últimos detalhes. Não é só falta assinar, é só falta decidir os últimos detalhes. William Bigode, já fiz a avaliação aqui, tô terminando por sinal o raio-x de Felipe Melo, e aí vai, se contratado, vai ter raio-x de William Bigode também. E tem até uma falácia sobre idade. Eu fiz uma pesquisa ao longo aí do domingo, conversando com a galera lá no grupo dos padrinhos, e deve ter vídeo ainda hoje sobre questões de idade no Fluminense. O Fluminense tá só contratando velho? Isso faz sentido? Por que não contrata jogador jovem e tal? Vai ter números, né? Não tem como contrariar os números. Mas enfim, tá aí notícia sobre o William Bigode. Praticamente fechado, né? O famoso só falta os últimos detalhes dele com o Fluminense. E por último, Índio Ramírez. Outra notícia do Saudações Tricolores. De que o Índio Ramírez, que se destacou, né, no Bahia, pra quem não se lembra, agrada a direção do Fluminense, que já tá estudando apresentar uma proposta pra contratar o Ramírez. Só que qual que é o negócio? O Fluminense teria que procurar o Atlético Nacional, segundo a matéria aqui, porque ele é emprestado ao Bahia e o empréstimo termina no final desse ano. Qual que é a questão? Vamos lá. Eu vou terminar dos Saudações Tricolores aqui, depois eu venho pra minha informação. A vinda dele, no entanto, passará por uma avaliação médica. Vale lembrar, o Índio Ramírez sofreu uma lesão, meio que a mesma lesão de Hudson, né? A mesma lesão de Hudson, que é a famosa rompeu o ligamento do joelho, o ligamento cruzado, que é um dos piores para se romper. E aí, qual que é a questão? Índio Ramírez, mas o Índio Ramírez é um jogador bem mais novo, né? Tem 24 anos, então obviamente a recuperação é mais tranquila, mas aqui ele coloca que também teria que passar por uma avaliação médica, ele praticamente não jogou nesse ano, etc, enfim, não teria esse problema. Outra coisa, que aí tá aqui no finalzinho da matéria, que é o interesse do Bahia em ficar com o jogador. Eu comentei com o Barbaço, fui comentar com o Barbaço, falei, cara, sempre que eu vejo, assim, de alguém que eu, né, conheço ali e tal, tenho um contato forte, tipo assim, o Fluminense especulou um jogador do time, e eu tenho um amigo que cobre esse time também, eu mando ali e falo, cara, qual a possibilidade de sair?
Vamos lá, eu já parto desse ponto. Vai sair daí? Aconteceu isso com o Anderson Moreira, do Botafogo, aconteceu agora com o Ramires, já aconteceu isso com vários jogadores. Eu mando, qual é a possibilidade? Como é que tá aí? Porque a gente fica sabendo só da notícia do Fluminense, o Fluminense quer. Mas como é que tá lá? E aí ele falou, então, Ramires não é do Bahia, é do Atlético Nacional, só que o Bahia tem uma opção de compra, agora no final do ano. Por 2.300.000 reais. Muito barata a opção de compra, por sinal. Esse não é, aí vale lembrar, esse não é o valor que o Fluminense teria que pagar ao Atlético Nacional para comprar o jogador. Por quê? Porque o Bahia tá pagando, tem esse passe fixado ali, né, na opção de compra, porque pegou emprestado, tá? 2 anos no Bahia. Quando você pega emprestado, você tem direito. Então, se o Bahia botar 2 calhamaços de R$1.000.000 mais 300 mil reais na mesa, 2.300.000 reais, ele é jogador do Bahia. Se o Bahia não fizer isso, ele volta pro Atlético Nacional, e aí o Atlético Nacional negocia do jeito que quiser. Se ele pedir 10, é 10, se ele pedir 15, é 15, se ele pedir 30, é 30, se ele pedir 1, é 1. Hoje, o cenário do Bahia, segundo o Barbaço, é de provavelmente comprar. Deve comprar, porque mesmo caindo pra Série B, o Bahia tem algumas vendas, Moisés pro Inter, Eric Ramírez pro Bragantino, então deve acontecer, e ele deve ser a única compra do Bahia no ano, porque sabe que pode fazer dinheiro e etc. Então, assim, é provável que ele fique no Bahia. O cenário hoje é provável que ele fique no Bahia. O Fluminense tem como atravessar e oferecer 5? Não. Porque hoje o cenário é que se o Bahia botar 2.300.000 na mesa, o jogador nem volta pro Atlético Nacional. Ele já é do Bahia e ponto. É isso. A gente vai ficar na dependência do Bahia. Sobre Índio Ramírez, ainda vai destacar um negócio. Ai, Gabriel, mas e o caso de racismo? Cara, recomendo inclusive vídeo lá do canal do Barbaço. Ficou provado de que o Índio Ramírez não falou nada daquilo. O Flamengo retirou a acusação, o próprio Gerson retirou a acusação. Leitura labial, tradutores, né? Pessoas que fazem leitura labial até em espanhol mesmo, etc. Tudo comprovado de que ele não falou. Então acho que pelo menos vocês sabem quais são as minhas posturas, né, sobre esse tipo de coisa, mas nesse caso me pareceu muito mais, talvez um engano do próprio Gerson, enfim, e pegou, na verdade, o único ali que eu fiquei com a raiva total mesmo foi Mano Menezes dentro dessa situação, né, mas tirando isso, no caso de Índio Ramírez não teria esse problema especificamente em ele vir, na minha opinião, não. É isso, 4 notícias, deu pra fazer em 12 minutos, acho que ficou ok, né? Tendo mais notícias, a gente volta e tem outro videozinho que eu prometi também. Até a próxima, valeu!